Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal MR Concertos em Eletrônica. Hoje nós vamos falar um pouco sobre esse equipamento aqui. Isso aqui é um amplificador. Tá aqui o esquema dele, eu vou passar um modelo para vocês. É o SPM 1502A. Eu estou aqui com o esquema dele. E o defeito que ele foi reclamado para a gente é justamente que ele não está, que ele liga, mas não está com som nas caixas. Ele já está aqui aberto, nós abrimos ele. E vamos falar um pouco sobre esse defeito. Vamos dar a dica para vocês. Porém, antes de darmos essa dica e respectivo ao referente ao defeito, nós vamos fazer uma pequena explanação, tendo em vista que nós temos aqui em mãos o esquema eletrônico. E você que pode estar com esse problema com um equipamento desse, de repente eu vou apresentar o som de uma forma geral, até o ponto da gente chegar no defeito propriamente dito, ok? O objetivo da gente fazer essa apresentação, pessoal, é para você que talvez pegue o defeito nesse equipamento, mas o defeito não seja esse que a gente está falando. No caso desse aqui, que é ele sem som nas caixas, na saída, né? Nas caixas. E vou fazer uma pequena apresentação, porque essa apresentação vai abrir a mente para você que está pegando esse som e de repente o defeito não é esse que eu vou falar, né? Então vamos ao que interessa. Aqui está o nosso som. Aí ele começa, tudo começa obviamente na entrada de energia aqui na rede, ok? Onde ele entra aqui a energia e tem logo nessa placa aqui uma comutação de 110 ou 220, ok? Essa placa ela não tem o objetivo de ajustar a tensão, como muitos equipamentos têm, que a tensão, por exemplo, vai de 90 a 220 volts, 230. Essa aqui não, essa aqui ela faz uma seleção, é como se fosse uma chave 110, 220, e ela simplesmente seleciona, habilitando esse transformador aqui de entrada para 110 ou 220 volts, ok? Vou mostrar aqui no esquema para você ter uma visão mais ou menos como funciona. E aqui nós temos a entrada, ok? E você já vê aqui no esquema que ela já especifica line in 127 ou 220, ok? É ou uma coisa ou outra. Então esse circuitozinho aqui, ele simplesmente chaveia esse transformador, a entrada desse transformador, para ser usado ou em 110 ou em 220. Esse chaveamento é feito em cima desse relé aqui, ó. O RL, deixa eu ver aqui, o relé K2, né? Aqui, o relé K2. Esse relé aqui, quando você liga lá em 220, ele fica com os contatos dele, ele não bate, ele fica com o contato normalmente fechado. E esse contato normalmente fechado, ele já bota em série essas duas bobinas de entrada aqui. A bobina primária de entrada tem duas bobinas, ele deixa em série essa bobina com essa, fechado através do relé. O relé, obviamente, sem bater, né? Que ele usa os contatos normalmente fechados. Habilitando assim esse som para ser usado em 220, ok? A partir do momento que você, em vez de 220, você liga lá 110 na sua entrada, aí ele vai pegar uma amostra aqui, ó, para esse circuitozinho aqui, que vai fazer bater esse relé K2, e esse relé K2
batido, aí ele, em vez de colocar essas duas bobinas em série, ele vai colocar as duas em paralelo, tornando esse transformador habilitado agora para a entrada em 110 volts, ok? Então, esse circuitozinho, ele funciona como se fosse uma chave mecânica que você tem lá, virando para um lado é 110, virando para o outro 220. E quem faz esse trabalho dessa chave seria, no caso, o nosso relé aqui, o K2, ok? Esse relé aqui, ele chaveia assim que você liga na rede. Ele tem um regulador aqui, ó. Esse reguladorzinho alimenta a bobina e vai ligar um LEDzinho vermelho. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Ele já vai ligar esse LED vermelho indicando a entrada, indicando que aqui está energizado, ok? Na prática, assim, esse transformador aqui alimentado, ele vai gerar aqui 40 volts, 30 volts, duas tensões, duas bobinas de tensão para você, através da placa lá na frente onde vai ligar esse cabo, gerar fontes simétricas, ok? A fonte simétrica de mais 45 menos 45, mais 70 menos 70. Lá na frente eu vou mostrar a você onde é ligado esse plug, ok? Vou apresentar aqui essa plaquinha para você conhecer no circuito. Essa plaquinha aqui, ó, ok? Essa plaquinha aqui, você vê esse LEDzinho vermelho aí aceso e esse LED verde apagado. Esse LED verde, ele só vai acender quando o circuito estiver chaveado para 110. Se eu ligar lá a rede em 110, esse LED verde vai acender, vai atracar aquele relé que eu mostrei no esquema a vocês e habilitar a entrada 110 para esse transformador, ok? Quando está ligado em 220, como é o caso agora, ele simplesmente, o LED verde fica apagado, ok? O relé não bate, obviamente, e através dos contatos normalmente fechados, ele habilita esse transformador para a entrada de 220 volts, ok, pessoal? Isso assim, nós vamos agora sim, aqui na saída desse transformador, como eu falei, nós temos esse cabo aqui, ó, onde vai sair lá os 48 volts e 30 volts, ok? Duas bobinas, possibilitando assim, nessa plaquinha da fonte, ser retificado. Eu vou mostrar lá no esquema, através de duas pontes de diodo. Tem essa ponte aqui e tem essa outra aqui dentro. Você está vendo aí, né? Essa ponte aí, ó. Nós temos duas pontes de diodo que vão formar justamente aqui na nossa saída duas fontes simétricas, 45 mais, 45 menos, e 70 volts positivo, 70 volts negativo, ok? Como mostra aqui o esquema, a continuação aqui no esquema, vou passar aqui. Isso aqui é a parte de pré-amplificador, né? Não vou falar nada, porque o objetivo aqui é só mostrar a apresentação básica desse amplificador. Então, aqui nós temos a nossa entrada vindo lá do transformador, pessoal. Que é a entrada alternada, né? Como eu disse a vocês, entra através de duas bobinas, né? A bobina para 45 e outra para 70 volts. Ela alimenta essas duas pontes de diodo, ok? Essas duas pontes, por sua vez, retificam aqui em capacitores e sai aqui, tem a saída aqui, mais 70 menos 70, mais 45 menos 45, ok? Essa tensão ela varia em torno de 43 a 45, essa aqui varia em torno de 68 a 70 volts, ok? Quando o som quando tá tudo funcionando perfeitamente, ok?
Deixa eu mostrar aqui para vocês outro detalhe muito importante. Essas tensões retificadas simétricas sai aqui, né? 45, menos 45, 70 e menos 70. E também sai dessa plaquinha 40 volts, ok? Direto para chavear o relé. Isso aqui já estou mostrando isso aqui, que já foi referente ao defeito que esse equipamento veio, que foi não batendo o relé que joga saída de som nas caixas. Então a gente ligava o som, ele até ligava aqui a plaquinha da fonte, mas ele não batia o relé habilitando som nas caixas. E esse relé que deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a vocês, é esse moço aqui, ó. Dá pra ver ele aí, né? Esse moço aqui, esse relé aqui, ele é quem habilita som nos alto-falantes, ok? E ele tá vendo aqui, tem um cabozinho aqui na frente dele. Esse cabozinho vem justamente são os 40 volts que vem direto daqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ele pega esse plug direto e vai para cá, para esse relé, através de amostras do sinal. Vou mostrar na placa lá no esquema. Através de amostra tem um controle com um temporizador para o relé também não ligar junto com o som, né? O som liga, dá um certo tempo e bate e atraca o relé para as caixas, ok? Vamos aqui mostrar para você agora onde fica esse relé. Bom, falei para vocês sobre a fonte, né? A fontezinha simétrica, 70 menos 70, 45 menos 45. Essas fontes vão alimentar aqui as saídas. Tem aqui 70 menos 70, ok? E a outra saída aqui, 45 menos 45. Essa aqui é a etapa de saída de som, um lado e o outro, ok? Aqui nós temos a saída, ok? Low, está escrito aqui, a outra está aqui, right volt e low volt. Isso aqui é a nossa saída que vai para os alto-falantes, ok, pessoal? Esses dois sinais, eles vão vir aqui para o relé, que agora sim chegou na parte onde era o defeito, que é esse relé. Ele chega aqui os sinais, ó, ok? E esse relé, ele pega uma referência aqui na bobina, ele só vai atracar depois de alguns segundos que você liga o som. Você ligou a chave power, ele bate o relézinho de entrada de energia, depois de alguns segundos, e atraca esse relé para habilitar as caixas de som, ok? E o defeito desse aparelho aqui, o defeito era justamente esse. Ele até ligava o LED, mas não batia esse relé não estava atracando. E eu vou falar agora referente ao motivo desse relé não atracar, ok? Todavia, como sempre faço, antes de falar sobre a dica, gostaria de fazer um convite especial a você que não é inscrito no nosso canal, a você que está acompanhando esse vídeo e esse vídeo está servindo em alguma coisa para você, que se você quiser dar o teu like, eu já agradeço. Eu faço fotos que você faça esse like, que é para ajudar o nosso canal, ajudar o nosso trabalho. O intuito desse trabalho é justamente ajudar os colegas de profissão, pessoas também que têm dúvida, são pessoas hobbyistas que gostam de eletrônica, e estamos aqui para qualquer coisa que precisarem, ok? Alguma dica, se precisar de esquema, você pode falar aí comigo aí mandar uma mensagem aí, que o que tiver dentro do nosso alcance, nós faremos para te ajudar, ok? Então não custa nada você dar o teu like, aí, se inscreve no nosso canal, porque nós sempre estamos fazendo muitos vídeos, praticamente
todo dia, não dá tempo a gente gravar todo dia, mas praticamente a gente pelo menos na horinha vaga ali vai gravar um vídeo, e esse vídeo para ajudar vocês que precisam de dicas como essa que eu vou falar agora, ok? Bom, voltando aqui na análise do circuito, depois que nós fizemos uma varredura no circuito, que tem esse circuito aqui, que ele faz o atraque desse relé, que é composto por Q1, aqui ó, Q1, tá aqui, Q1, Q121, Q122, ok? Essa informação aqui na base de Q1 vai fazer com que essas tensões polarizem esses transistores Q121 e Q122 de forma a aterrar um lado da bobina desse relé, ok? Aterrando um lado, aterrar assim de uma forma de falar, né? Ela polariza, porque esses transistores vão saturar aqui, por exemplo, esse Q122, ele vai saturar aqui para a terra, ok? Para a carcaça, para a terra. E como esse outro lado da bobina tem uma alimentação aqui de 40 volts, tá lembrado que eu falei lá no início que tem uma tensão de 40 volts que vem lá da fonte, esse cabinho aqui, ó, CON3A. Esse cabinho aqui, ele vem daqui, ó, daqui da fonte. Com aquele cabinho que eu mostrei a vocês lá na placa. Por isso que eu fiz uma explanação na placa para facilitar essa explicação agora, ok? Se tiver dúvida, você volta lá na parte que eu falei da placa, que eu mostrei esse cabinho, esse CON aqui é 3B e 3A, né? Então é um cabinho que sai daqui, ó, ele leva só o positivo. Você vê aqui que ele retifica aqui, ele pega uma parte do AC que vem do lado do transformador, retifica nesse diodo, ok? E tem aqui um capacitor acoplando, fazendo um acoplamento. E ele tem lá dois fiozinhos, mas na verdade aqueles dois fios levam um sinal só. Eles são jampeados lá, vai 40 volts. E ele vem mais ou menos fazer esse percurso aqui, né? É um cabozinho, literalmente, sai daqui e entra aqui. Ok? Esse aqui, esse lado de cá, ele vai alimentar um lado da bobina. Então um lado da bobina já fica energizado positivamente. Fica dependendo apenas dessa informação que vem via esses transistores aqui, para poder chavear o outro lado da bobina para a massa, para a terra, e fazendo assim com que o nosso relé bata e chegue sinal nas caixas, ok? Nos alto-falantes. No caso desse defeito do aparelho que eu peguei, desse aqui, ele tinha um defeito aqui nesses transistores. Ele tinha estourado mesmo, o transistor estava só as pernas no canto. Esse aqui estava aberto, esse aqui estourado e esse aqui em curto. Então nós trocamos, na verdade, como tinha isso aqui, essa variação aqui, nós já fizemos uma varredura e trocamos logo saímos trocando alguns aqui, que pega esse sinal aqui, que faz esse trajeto. Por segurança, nós já fizemos uma troca geral para poder garantir que o serviço não haja um retorno, ok, pessoal? Isso é muito importante vocês fazerem isso aí, porque às vezes o componente, você queima, por exemplo, queima só esse transistor aqui, você vai e troca ele. Mas aí, troca ele, mas certamente se ele vê uma polarização errada aqui para estourar ele, certamente alguma coisa aqui variou de alguma forma para que acontecesse isso. Então é bom que para garantir a gente já troca, tendo em vista também que são componentes em valor baixo, né? Isso aqui é o 2SA 1015, o 2SC 1815, o valor, você acha fácil esses componentes no mercado, ok? O 495 dá no lugar desse aqui, ó. 495 dá também, o C495. Se você não tiver o 1815, pode botar o 495 que funciona normalmente, ok? E pronto, colocamos esses componentes
fizemos a troca e o som voltou a funcionar aqui. Eu vou botar aqui para você ver. Ok? Já está funcionando aqui perfeitamente. Estou testando aqui com... Depois eu vou ligar, fechar ele tudinho, botar, jogar um sinal aqui na entrada, mas aqui a gente já sabe que o amplificador está funcionando. E outra coisa, você sabe porque você escuta o relé atracar. Você tem o ruído do relé. Vou desligar aqui para você ver. Viu? Você escutou quando bateu o relé? Vou ligar aqui para você ver quando o relé bate. Ele bate com um atraso de alguns segundos. Vou mostrar lá no circuito os capacitorzinhos que faz esse tempo, né? Você liga aqui, eu vou ligar. Aí depois de alguns segundos ele atraca o relé grande, que é o relé das caixas. Ok? Você escutou, né? Vou desligar de novo. Primeiro você escuta o relézinho daqui, ó, dessa placa. E depois escuta esse aqui, que é um som mais forte. São dois relés que batem. Primeiro esse, ó. Bateu um, bateu o outro. E aqui chegou o som. Ok? Então, pessoal, é mais ou menos isso, ok? Eu vou ficando por aqui. Eu acredito que esse vídeo vai ajudar alguém que está com esse som, com esse problema ou com um problema parecido. Fiz essa explanação aqui, uma geral referente a esse aparelho. Se você gostou do nosso vídeo, quiser dar o teu like, eu agradeço. Você quiser se inscrever no nosso canal, quiser nos seguir lá no Insta, você bota aí @rocha3608, ok? Você vai ver lá no Instagram, tem muita dica também, muita coisa que a gente bota lá. E nós vamos ficando por aqui, pessoal. Agradeço a você que teve a paciência de ficar até o final. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.